Eu começaria com um tema aí que está muito atual, que escapa só ao contexto do Rio de Janeiro, que é o currículo mínimo, né? A gente está discutindo aí no país a Base Nacional Curricular Comum, e o Rio de Janeiro teve, de certa maneira, essa experiência ao fazer o seu currículo mínimo. E eu começaria perguntando para o Risolia como foi esse processo e que resultados, na sua avaliação, a gente consegue, no que isso foi importante para atingir os resultados que a gente viu o Rio atingir no IDEB. Bom, Góes, obrigado. Muito obrigado, Thomas, Laís, Bruna, muito obrigado a Brava, a Colômbia. Um momento bom a gente falar sobre um tema como esse, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Bom, essa resposta ela é muito simples, e eu lembro como se fosse hoje, logo quando cheguei. Acho que grande parte sabe que eu não sou da área, e o Antônio Neto era da área de ensino, né? E a gente conversando, e nós falávamos sobre aquele resultado, né, de 26º colocado, que nós tínhamos IDEBs variando de 0,5 até 6, né? E aí a minha dúvida como leigo era, como é que pode se a rede ela é a mesma, né? Se o patrão ele é o mesmo, e antes eu tinha certo pudor com a semântica, hoje eu não vou ter, tá? Como é que pode, se a empresa ela é a mesma, né? Se quem fabrica são os mesmos produtores, como é que do produto final ele sai com 0,5, 0,8 e o outro 6, né? Então, isso era uma coisa assim que não cabia. E ele foi muito simples, ele falou, falta currículo mínimo. Eu falei, bom, o que é isso? Ele falou, olha, é garantir que toda escola ensine a mesma coisa dentro de cada série. Parece óbvio, né? Não era assim, né? Pergunta seguinte, mas Antônio, não era assim? Ele falou, não, né? Porque tem uma tal de liberdade pedagógica. Primeira vaca sagrada, né? O que é esse troço chamado liberdade pedagógica? É isso, né, que a gente vê do país viver hoje, né? Redes que conseguem resultados de 6, 7 resultados coreanos, finlandeses, e redes que conseguem resultados de Zimbábue. Essa é a tal liberdade pedagógica. Uma das coisas que ela gera, né, é isso, né? São resultados desiguais. Não garante que todos aprendam a mesma coisa dentro da mesma série. Currículo mínimo, ele é simples assim. Garantir que o mais pobre, que tem uma escola na favela A, B, C, numa região mais inóspita, ele aprenda a mesma coisa que um menino que estuda aqui, ó. Tem uma escola aqui sua, linda, né? Por que o seu aluno da Maré, né, do 5º ano, ele não aprende a mesma coisa que o menino dessa unidade aqui do lado? Então, esse é o currículo mínimo. Veio daí a nossa urgência. Pilar, esse debate extrapola o contexto do Rio de Janeiro, é um debate nacional, e a Pilar, que para quem não conhece, acho que todos aqui conhecem, mas foi secretária de Educação de Belo Horizonte, secretária de Educação Básica no MEC, foi presidente da Undime também, né? Então, enfim, esse certamente é um debate que extrapola o Rio de Janeiro e tem toda essa discussão sobre currículo como uma possibilidade de redução de desigualdades. Você é otimista com relação a isso? Vê que é um caminho também ou acha que não é tão simples assim? Eu começo, primeiramente, aquilo de sempre, segundo, hoje é um dia que a gente tem que lembrar disso, primeiramente, segundo, boa tarde para vocês, muito obrigada, gostei muito do convite, dessa possibilidade. Mas o que me chama a atenção é porque a gente, quando o Risolia fala a empresa é a mesma, eu acho que essa é a grande diferença de mirada. Eu sou professora de História da Rede de Educação Básica de Belo Horizonte desde 1900 e muitos anos. Eu tenho 60, eu comecei a dar aulas em 76.
daí o trabalho infantil não era proibido, então eu podia trabalhar criancinha, mentira, mas eu sou professora aposentada, então a minha trajetória foi inteira na educação básica. Depois eu fui eleita diretora quando começaram as eleições para diretores, depois trabalhei na secretaria, na implementação de um projeto, que era o projeto da Escola de Ciclos, e que também, se a gente faz uma autocrítica hoje, cheio de erros de implementação, mas o que me chama muita atenção é porque a educação, ela não é uma empresa. Porque a escola, e eu acho que essa é a maior diferença quando a gente pensa em unificar. Assim, a escola não é a fábrica da Toyota com aquelas mesmas máquinas e os técnicos que sabem que ao final do dia saem 200 jipes. Não sei se a Toyota faz jipe, mas seria assim. A escola tem criança com deficiência, criança superdotada, tem menino hiperativo, tem de tudo. E tem professores, mesmo quando todos ganham bem, mesmo quando a situação é bacana, que são pessoas diferentes. Então, nunca dá para ter o mesmo resultado. E as melhores escolas da Finlândia, da Coreia, dos Estados Unidos, do Brasil, são as escolas que personalizam o atendimento. O caso dos ginásios experimentais aqui do Rio, assim, esse vai ser de esporte, aquele vai ser de música, eu não sei como é que está agora, mas quando eu estava no Ministério eu acompanhei, né, o da Rocinha de tecnologia, essa personalização, né, ela é fundamental. Não nega a importância de uma base curricular. Para preparar hoje, eu conversei muito com duas pessoas, com a Ana Penido, que é do Inspirare e foi do Unicef, e que tem grande experiência na área da inovação, e com a Salete Silva, que foi do Unicef, ela é minha irmã, então ela conversou mais tempo, com mais paciência, está aposentada e tudo. Mas a gente conversou muito esses assuntos, conversamos por e-mail, trocamos ideias, refrescamos muitas coisas, e nós estamos juntas, trabalhando com um livro do Fernando Reimers, que é de Harvard, e que nós vamos publicar pela editora SM, um livro em que ele faz um estudo comparado da implantação de currículos. Né? E ele traz muito esse olhar. Assim, não dá para você ter ele todo igual, fechado para todas as escolas, que você não pode personalizar. Mas você tem que ter, sim, uma base, eu acho que foi isso que vocês fizeram aqui, que pode ser preenchida. Vamos pensar uma escola indígena. Manaus é uma cidade que tem escola indígena dentro da cidade, né? Ela vai ser preenchida pela especificidade local. E a outra questão que eu acho que é diferente, Risolia, não é liberdade pedagógica, é muito mais uma liberdade didática. E aí é a capacidade criativa e pedagógica e teórica de cada professor, né, e trabalhar aquele ponto, desenvolver aquele ponto. Então, resumindo, eu acho que currículo é importante. Nós temos no Brasil os parâmetros, como é que chamava? Parâmetros curriculares nacionais, que são bons. Quando a gente fez o ensino médio inovador, a gente fez baseado nas diretrizes de 99 a 2000. Então, a gente tem que é a base que vai sustentar e alimentar o Enem, os vestibulares, os livros didáticos. Né? O que nós precisamos é mais clareza do que a gente espera, é não se conformar com o Zimbábue. E aí, fechando, a gente, na verdade, está esquecendo que a gente está num país em que tem meninos que têm a vida da Finlândia, mas a maioria tem a vida pior que a das tribos do Zimbábue. O Rio de Janeiro é o lugar dessa estúpida, desigual e naturalizada diferença. E isso impacta muito nos resultados. Então, é necessário reconhecer a desigualdade, porque senão a gente vai fazer aquela charge que corre muito pelo Facebook,
que é colocar um elefante, um peixe, um coelho, uma cobra, falar dever de casa, todos subam essa árvore. Alguns não subirão e, no caso da escola, serão reprovados, em vez da gente pensar qual é a capacidade de cada um. Isolia, como é que vocês tentaram conciliar, porque tem visões aí no campo, do debate educacional, recheado também, às vezes também simplificam demais a questão, né? Assim, tem a visão empresarial da educação, acaba com a total autonomia de liberdade do professor, quer transformar todas as escolas em fábrica, ou então é a liberdade total, faz o que bem o professor faz o que bem entender, mas a gente que acompanha o debate educacional sabe que a medida disso faz muita diferença. Então, essas considerações da Pilar, como é que você pensa sobre elas, ou como é que concilia, como foi a construção do currículo mínimo aqui, sabendo que em educação a gente tem sim a avaliação educacional aí repleta de evidências sobre isso, a desigualdade impacta demais o que acontece na sala de aula e os professores não têm total controle sobre isso. Aliás, há várias questões externas sobre as quais os professores não têm controle algum. Então, como é que vocês tentaram resolver esse dilema? Então, primeiro porque a gente está falando de mínimo, né? Então, ninguém está falando de máximo. E o mínimo, ele garante, ele assegura que mesmo o mais pobre, ele tem esse direito de saber aquilo que o mais rico também sabe. Então, isso é uma questão de justiça, né? Esse paralelo que eu sempre faço com uma empresa, até que você não... Isso é livro-texto, você só gerencia aquilo que você conhece. Todo mundo concorda com isso, né? Inclusive a nossa vida. Se eu perco o controle da minha vida, foi pro saco, tá? Então, acho, hoje, né, passado 4 anos, eu tenho segurança nisso. Acho que a gente achou ter esse equilíbrio, né? E o mínimo era o mínimo mesmo, né? Mas sem perder aquele foco de que a doença era tão grave que nós tínhamos que medir temperatura de pressão a cada 2 meses. Tá? Que também é outro assunto que se mistura com o currículo, né? Porque se você tem o currículo e não mede, também ele não serve para nada, né? E eu acho que o Góes, falou, né, que sobre Nova York, você não tem um tiro de prata, porque quem viveu sabe que foi feito muita coisa ao mesmo tempo, tá? Você não consegue, com o currículo, resolver. Você não consegue, com uma visão meramente ortodoxa, assim, é tudo uma empresa, né? Porque isso também aí tem um certo, né, mito, né? Acho que não tem nada de mais você chamar a SEDUC de uma empresa. São orçamentos, o nosso era 6 bilhões. Quantas empresas têm orçamento de 6 bilhões por ano? Né? Pouquíssimas. Então, isso é uma empresa, sim. Isso é um negócio que tem que dar resultado, sim. Tá? Um deles é que a criança ela aprenda. E acho que a gente teve o bom senso de juntar essa visão organizacional, né, que é a prática, olha, tem que dar resultado, sabendo que você tinha casos extremos, que ainda mais no Rio, né, Helena? Que são muitos. Né? Pilar, o Isolia já me deu um gancho aqui para entrar no segundo tema, que é a questão da avaliação. Mas você quer complementar alguma coisa sobre essa questão do currículo? Eu concordo, o currículo eu não gosto de chamar mínimo, eu gosto de chamar a base, que é o que está sendo discutido. Essa base tem que ser garantida para todos, e principalmente para aqueles que chegam em situação mais desfavorável. E aí é que eu acho que entra a política pública, que é gerar políticas específicas para aqueles que chegam em situações desfavoráveis, né? E isso é uma coisa que muitas vezes a escola sozinha não dá conta. Então, cria-se uma rede, né, para poder proporcionar para estas crianças do meio social e econômico muito frágil, para que ela tenha essa possibilidade de poder aprender como os outros lá da Finlândia.